Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do populismo, regime político que vai do fim do Estado Novo até 1964. Observe essa gravura, uma manifestação popular antivarguista de 1945, exigindo o fim do Estado Novo. Estado Novo que tem o seu final ligado à Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, do lado dos aliados, traz o chamado paradoxo. Soldados brasileiros, da FEB e da FAB, lutando na Europa contra o fascismo, contra o nazismo. E o paradoxo é que o regime brasileiro era muito semelhante, muito parecido a estes da Europa. E aí nós vamos ter os movimentos pela redemocratização no Brasil. Observe o quadro. Redemocratização. Primeiro, Manifesto dos Mineiros, escritores, jornalistas, políticos mineiros, pedindo a redemocratização. No Rio de Janeiro, primeiro Congresso de Escritores, pedindo o fim da censura e a liberdade de expressão. E aí Vargas, para controlar o movimento, marca novas eleições. Para as novas eleições, Vargas autoriza, pela lei orgânica, a formação de partidos políticos. Vamos observar os principais partidos políticos que surgiram no final do Estado Novo. Observe o quadro. Os principais partidos políticos, o DN, União Democrática Nacional, de oposição liberal a Vargas, PSD, Partido Social Democrático, Partido dos Interventores Federais, que representava os interesses das oligarquias, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, presidido por Vargas para impor o sindicalismo varguista, quer dizer, pelego, PRP, Partido de Representação Popular, de tendência integralista, e o Partido Comunista Brasileiro, que lutava contra o capitalismo. Assim, o Brasil vai se ver dividido em 45 em dois grupos. Aqueles favoráveis à União Nacional com Getúlio Vargas, redemocratização com Getúlio, e aqueles que queriam a redemocratização sem o Getúlio. Os que queriam, entre eles o Partido Comunista e Luiz Carlos Prestes, vão organizar um amplo movimento popular chamado queremismo, em virtude dos slogans que apareciam nas faixas "Queremos Getúlio". Em 1945, temeroso de uma reviravolta de Vargas, para que Vargas continuasse no poder, há um golpe militar e, sem resistência, Getúlio Vargas é deposto. Vestibulando, Getúlio Vargas é muito importante. Então, que tal uma rápida revisão? Vamos lá? Ninguém duvide que Getúlio foi importante para o Brasil. No seu tempo de governo, muita coisa por aqui se modificou. Olha o voto feminino, que também ficou secreto, e os direitos para o trabalhador polarizou. A IBANL, o fascismo e o comunismo, e Getúlio então se aproveitou. Ele instalou o Estado Novo. Ah, mas que agonia, a censura e o terror. E foi neste período que o Brasil se industrializou. Queremos constituinte com Getúlio. Queremos constituinte com Getúlio. Ninguém duvide que Getúlio foi importante para o Brasil. Tão importante que ele até inaugurou um regime político. Estamos falando do populismo. Observe o quadro. Aí está o populismo, caracterizado por uma sociedade urbana e industrial, pelo pluripartidarismo, aqueles partidos que nós já vimos, e também pela manipulação das massas urbanas, controlando o movimento operário. O período populista no Brasil é caracterizado pela implantação ou a continuação do processo de industrialização brasileira.
Nós vamos observar agora os principais governos de 1945, com a deposição de Getúlio Vargas, até 1964, com a implantação da ditadura militar. Observe o quadro. Governo Dutra, 46-51, no seu governo, uma nova Constituição, manutenção da República Federativa e do presidencialismo. Alinhamento do Brasil com os Estados Unidos da América, estamos no início da Guerra Fria. Por conta desse alinhamento, o Partido Comunista Brasileiro será colocado na ilegalidade e um rompimento das relações diplomáticas Brasil-União Soviética. Adoção do Plano SALT. Plano SALT, observe. Plano SALT, primeiro plano de planejamento da economia brasileira. Investimentos na área da saúde, alimentação, transporte e energia. Em 1951, Getúlio Vargas volta nos braços do povo. Concorre às eleições e ganha. É um segundo período de Vargas. O primeiro, aquela era Vargas até 45, e esse segundo, de 51 a 54. Observe o quadro. Governo Vargas, 51-54, caracterizado pelo nacionalismo econômico, pelo intervencionismo, a intervenção do Estado na economia. Uma forte preocupação de Getúlio Vargas pela indústria de base, siderurgia, a energia, petroquímica, e em 1951, uma grande mobilização nacional pela criação da Petrobras, que passa a ter o monopólio da extração e refino do petróleo. Esse nacionalismo de Vargas, essa intervenção do Estado na economia, não agrada a burguesia nacional, não agrada capital estrangeiro, e Vargas começa a receber uma série de pressões. Há um atentado ao seu principal opositor, Carlos Lacerda, e Vargas passa a ser considerado o responsável, o mandante. E aí, Getúlio Vargas vai cometer o suicídio. Ele deixa a carta-testamento. Carta-testamento que termina assim: saio da vida para entrar na história. E toma a liberdade de completar. Entrar na história e cair em todos os vestibulares que houver neste país. Você vai ficar atento, não vai? Muito bem. A partir do suicídio de Vargas, nós vamos ter uma crise política até a ascensão, até a eleição de Juscelino Kubitschek. Preste atenção no quadro. Governo de JK, 1956-1961. Adoção do Plano de Metas, com forte preocupação na industrialização brasileira. É o início da entrada do capital estrangeiro, iniciando o chamado capitalismo associado ou capitalismo dependente, com a chegada das multinacionais. O período do governo JK é caracterizado por uma forte inflação. Plano de metas que tinha como slogan 50 anos de progresso em 5 de governo. Então é a entrada das multinacionais e a ampliação do nosso parque industrial. No final do seu governo, uma forte inflação caracterizada pelo emissionismo. E o próximo sucessor, Jânio Quadros, vai ter que enfrentar esse problema inflacionário. Observe o quadro. Governo de Jânio Quadros, 1961, caracterizado por uma política anti-inflacionária, arroxo salarial, política externa independente, ou seja, o não alinhamento. Por conta dessa política externa independente, Jânio Quadros manda para a China o vice-presidente João Goulart, com o claro objetivo de ampliar o mercado consumidor, e também vai condecorar Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Essa política externa independente e a aproximação do Brasil com os países de regimes socialistas, mais a adoção de uma política austera por conta do Jânio Quadros,
para combater a inflação e o rompimento do Brasil com o Fundo Monetário Internacional levaram Jânio Quadros à renúncia. Com a sua renúncia, inicia-se uma grave crise política no Brasil, porque o vice-presidente, João Goulart, estava na China. De um lado, os legalistas, que queriam a posse de João Goulart. Do outro lado, aqueles que não queriam a posse. Para contornar a crise, foi adotado no Brasil o parlamentarismo. Segunda vez, viu? A primeira vez no segundo reinado. Agora, a segunda vez, a adoção do parlamentarismo para contornar a crise política. Observe o quadro. Governo de João Goulart, 61, 64. De 61 a 63, parlamentarismo. A partir de 63, após o plebiscito, retorno do presidencialismo. E aí, a execução de um plano trienal elaborado pelo economista Celso Furtado. E também a adoção de um amplo programa de reformas de base. Reforma agrária, reforma eleitoral, reforma universitária. Esse amplo programa vai provocar um questionamento do grupo dominante, em virtude do nacionalismo econômico que ele apresenta. E em 1964, temeroso de que João Goulart instalasse uma república sindicalista no Brasil, é organizada pelo Exército, Igreja Católica e Burguesia Nacional a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Assim, no dia 31 de março, há um golpe militar, atendendo os reclames dos grupos conservadores, da Igreja Católica, da burguesia industrial e das próprias Forças Armadas. O estupim será um grande comício realizado por João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde praticamente 300 mil pessoas ouviram que ele ia nacionalizar as companhias de petróleo e implantar uma reforma agrária. No dia 31 de março, é dado o golpe militar e em 1º de abril, Humberto de Alencar Castelo Branco já ocupa a presidência do Brasil, inaugurando o chamado regime militar, que se estende até 1985. Isso aí. Uma boa sorte e estude.